E aí pessoal, tudo em paz? No vídeo passado a gente viu Jesus nas aldeias com seus discípulos, vendo os milagres acontecendo. Hoje nós vamos falar sobre uma das histórias mais lindas do Novo Testamento, uma das histórias mais poderosas. Eu posso dizer que foi um milagre visto por mais pessoas ao mesmo tempo. O milagre bíblico onde mais pessoas desfrutaram desse milagre fisicamente, que é o milagre da multiplicação dos pães e peixes. A cena era o seguinte: Jesus vinha de uma série de eventos, uma série de fatos, uma viagem turbulenta sobre o mar da Galileia, a cura do endemoniado gadareno, a expulsão de Jesus e dos seus discípulos da terra de Gadara. E ali Jesus ele chega em Cafarnaum, acontece o milagre da filha de Jairo, acontece o milagre da mulher hemorrágica. O fato é que a Bíblia diz que os discípulos estão cansados, porque não dava tempo nem para eles se alimentarem. E aí eles vão tirar um tempo de descanso, mas você imagina o que aconteceu. A multidão viu Jesus saindo com os discípulos e a direção para onde eles iam. O fato é que eles seguiram Jesus até a outra margem do mar da Galileia, e quando Jesus chega lá com seus discípulos, uma multidão os está esperando. A Bíblia diz que Jesus tem misericórdia e compaixão da multidão, porque ele vê naquela multidão como ovelhas sem pastor. E aí Jesus olha para aquela multidão, e aqui eu queria já colocar uma oposição de pensamentos. Eu quero te chamar a entrar nessa história e a ver como você vê essa história. Jesus e os discípulos cansados, uma multidão esperando, e Jesus vem curando, ensinando. Qual é a tua mentalidade diante de uma situação dessa? Quando a fome aperta, quando o cansaço chega, será que a prioridade passa a ser só os nossos desejos, passa a ser o nosso descanso, a nossa fome? A prioridade dos discípulos foi essa. Quando os discípulos viram aquela situação, eles chegaram para Jesus e disseram: despede-os. Jesus manda eles embora. E aí Jesus tem misericórdia deles e começa a ensinar. E aí eu imagino a cara dos discípulos cansados, com fome, vendo Jesus ensinando. Começaram a juntar muitas pessoas. A Bíblia fala em torno de 3.000 homens. Na contabilidade bíblica, onde não se contava mulheres e crianças, a gente pode chegar no número de 12 a 15 mil pessoas ali próximo, tentando receber algo, tentando ser curados. E aí Jesus olha para os discípulos, eu imagino os discípulos esperando: pronto, agora vamos descansar. Não, Jesus diz assim: tem comida para eles? Parece uma pergunta absurda, não é verdade? Quantas vezes nós nos colocamos em situações onde as soluções parecem absurdas? E aí um dos discípulos diz assim: Jesus, não há lugar para comprar tanta comida para dar para esse povo. E mesmo se houvesse, a gente gastaria pelo menos 2.000 denários. O denário é uma diária de trabalho. A gente pode assim aproximar em torno de R$100. Você imagina uma quantia necessária de R$20.000 para comprar alimento, e um alimento que nem existe. E aí Jesus olha para os discípulos, olha para aquela multidão. Na verdade, Jesus estava ensinando um princípio aos discípulos e pergunta: o que é que tem aí? E aí aparece um menino, numa história muito conhecida, com 5 pães e 2 peixes. E ali ele, através daquela pouca comida, Jesus começa a distribuir, a compartilhar. E o fato é que os pães vão se multiplicando, os peixes vão se multiplicando e aquela multidão vai sendo alimentada. Essa história eu tenho certeza que você já ouviu, mas o que eu quero te dizer é um princípio bíblico. Porque nas nossas mãos o pouco é lamento. Quantas vezes você já olhou para alguém e disse assim: ah, eu tenho tão pouco, ah, minha conta tem tão pouco dinheiro, ah, eu tenho pouca saúde, ah, o meu casamento tem pouca felicidade, ah, eu tenho pouco ânimo. Quantas vezes você já ouviu um testemunho de tristeza em relação ao pouco? E aqui nesse milagre a gente vê o contrário, que o pouco com Jesus, ele é tudo. Quando nós entregamos o nosso pouco a Jesus, ele se torna necessário, o suficiente para nos alimentar. Eu quero te desafiar, através desse vídeo, em nome de Jesus, a parar de olhar para o teu pouco como motivo de lamento, mas para olhar para o teu pouco como gratidão e entregar o teu pouco nas mãos de Jesus. Jesus, eu tenho pouca saúde, mas eu te entrego o pouco que eu tenho. Multiplica a minha saúde. Jesus, eu tenho pouco dinheiro, mas eu te entrego esse pouco nas tuas mãos. Multiplica o meu dinheiro. E fazer isso em cada vez que a gente tiver pouco. Porque o pouco para nós é quase nada, mas o pouco para Jesus é tudo e é o mais do que suficiente. E aí, você gostou dessa reflexão? Pois é, nós estamos aqui todas as sextas-feiras, às 19h30, no Parque Aquel de Queiroz, na Sexta Viva, e você é o nosso convidado.